Boa noite, queridos irmãos. Que a paz, a luz, o amor do Mestre Jesus esteja em cada um de nós. Para nosso bate-papo de hoje, ação e reação. O tema ação e reação está dentro das leis divinas, naquela parte da lei de liberdade. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho de liberdade, tá? Para a gente entender direitinho, a gente tem que falar de liberdade, tem que falar de livre-arbítrio, para que a gente possa entender direitinho como é que funciona essa questão da ação e reação, tá bom? Então vamos lá. Eu sou aqueles palestrantes que sem slide, para me guiar, fica complicado. Então vamos lá. Então, a lei natural, quem acompanhou a última palestra, eu falei sobre as leis naturais. E as leis naturais são divididas em 10 leis. 10 partes, e elas são as seguintes: a lei de adoração, a lei do trabalho, tá? A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei da destruição, eu gosto bastante, podia até ser o tema do que está acontecendo hoje, a lei da destruição, para entender o que é isso. Não é nada de ruim, pelo contrário, fala de metamorfose, de transformação, né? Não existe destruição, existe transformação. Lei de sociedade, lei de progresso, a lei da igualdade, a lei de liberdade, que está inserida nesse assunto que nós vamos tratar hoje, que é ação e reação. E, por último, a mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, sobre a lei de liberdade, né? Dentro da lei de liberdade, aí tem 4 assuntos interessantes. Dentro desses assuntos está o assunto que a gente vai tratar hoje, ok? Então, vamos lá, lei de liberdade. Nós temos o livre-arbítrio, vamos conversar rapidamente sobre o livre-arbítrio. Se nós vamos falar de liberdade, nós vamos entender porque daqui a pouco, por que está falando de liberdade? Daqui a pouco a gente vai entender. Livre-arbítrio, fatalidade, entender o que é realmente uma fatalidade. Existe fatalidade? Existe o acaso? Né? Vamos entender isso daqui a pouco. E finalmente, vamos falar sobre ação e reação. Então, sobre liberdade, um famoso escritor irlandês, Prêmio Nobel de Literatura, George Robert Shaw, ele escreveu o seguinte: liberdade significa responsabilidade, por essa razão a maioria dos homens a tem. Quando a gente pensa em liberdade, a gente tem que automaticamente pensar em responsabilidade, porque se você exerce liberdade sem responsabilidade, não é liberdade, é libertinagem. A gente vai entender daqui a pouco isso. Você, com a liberdade sem limites, você acaba ultrapassando o limite do seu companheiro, do seu próximo, que também tem liberdade. Aí eu vou passar um vídeo rapidinho aqui do Haroldo falando sobre liberdade. Cuide de você. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual, ela é autonomia moral, e ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o Dr. Bezerra: fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, meus queridos, fique no seu posto, não tenha medo, fique no seu posto, é o lugar mais seguro onde que você vai ser encontrado. Quando a gente fala
em determinados assuntos dentro da nossa questão espírita, da doutrina espírita, a gente tem que entender que a gente não é carne, a gente está carne. A carne vai se decompor, vai terminar, vai, né, morrer do ponto de vista biológico um dia, e a gente vai desencarnar. Então a gente tem que entender que a verdadeira liberdade, como diz Haroldo, é moral. Então vamos continuar a falar sobre liberdade. Então liberdade é um relacionamento humano que sempre é relativa, porque desde que estejam dois homens, duas pessoas juntas, os direitos são recíprocos. Significa o seguinte: cumpre que, portanto, qualquer um deles goza de liberdade absoluta, nenhum deles goza de liberdade absoluta. Tá? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento pela qual goza de absoluta liberdade? Porque a gente insiste nessa questão da liberdade toda, plena, total e restrita. Então foi feita essa pergunta no Livro dos Espíritos, né? Na questão 873, e a resposta é a seguinte: no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade, pois que não há como lhe colocar peias. Pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. E aí a gente vai falar que liberdade de pensamento. Por que a liberdade moral é mais importante? Porque a partir do momento que meu pensamento, no quesito moral, quase todo pensamento vai virar uma ação. Aí, daqui a pouco a gente vai entrar na questão da ação e reação. Tá? Então a gente tem que pensar muito bem com relação a essa liberdade de pensamento. Eu tenho liberdade no meu pensamento, mas eu também tenho métodos, condições, ferramentas para controlar o meu pensamento, para que a minha liberdade não ultrapasse o limite da liberdade do próximo. Então, como foi dito na pergunta anterior, 826, né? Desde que hajam duas pessoas juntas, e o ser humano é um ser social, nós estamos num planeta escola que a gente precisa conviver, então, para a gente progredir, necessariamente tem que viver em sociedade, em família, e não tem jeito, outra maneira. Se isolar no deserto sem eremita, você simplesmente não vai executar nenhuma tarefa do seu plano de reencarnatório. Tá bom? Vou passar rapidamente para falar de liberdade, para a gente entrar logo na ação e reação. Muita gente fica perguntando, mas o que tem a ver? Daqui a pouco vocês vão entender. Então a liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir agir conforme sua própria vontade. Vontade é uma coisa importante, é tema de uma palestra, vontade. Dessa forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário, à conservação do desenvolvimento de sua vida. Isso a gente está falando na forma instinto, né? Inteligência na forma instinto. Como dizia Paulo, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, do ponto de vista moral. Essa liberdade, porém, não é absoluta. E nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, como foi dito, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Ou seja, se eu tenho liberdade, todos os meus semelhantes também têm liberdade. Para que eu não pudesse gozar de liberdade absoluta, que algumas pessoas insistem muito nessa questão da liberdade absoluta, tipo, tem coisas que do ponto de vista espírita é muito complicado entender. Já ouviram falar assim, meu corpo, minhas regras, eu sou a favor do aborto? É uma coisa assim complicada de falar, né? Pô, é meu? Realmente é meu? Não é meu, é uma cautela. A gente, quando encarna, a gente assina uma cautela com Deus, com a espiritualidade maior, e tem um prazo de validade esse corpo. Uma hora ele vai terminar, vai decompor, vai acabar. Ele não é meu, ele está meu. Eu estou cuidando dele, eu sou responsável por ele. Ele é uma ferramenta para eu cumprir as tarefas encarnatórias. Tá? Então, para que eu não pudesse gozar de liberdade absoluta, seria necessário que ele vivesse isolado como eremita no deserto, como eremita na montanha. E a gente sabe que se viver isolado como eremita não vai, né, conseguir alcançar nenhum tipo de desenvolvimento.
Então a compreensão de liberdade faz perceber que para progredir precisamos um dos outros. Todos temos direitos recíprocos que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos no nosso semelhante, em decorrência de nossos atos, aí já começa a questão da ação e reação. Depois eu vou colocar um termo melhor, do ponto de vista da doutrina espírita. Não ficará impune perante Deus. Mas essa palavra impune também não quer dizer o seguinte: castigo, maldade. Não, quer dizer justiça. As pessoas interpretam muito a lei de ação e reação como se fosse uma coisa que bateu, levou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Não é bem assim. E é por essa razão que os ensinamentos de Jesus de não fazer aos outros o que não gostariam o que os outros nos fizessem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Essa passagem aqui, ela é conhecida como regra de ouro para estabelecer limites na nossa liberdade e nos orienta como a viver em sociedade, conforme os direitos e deveres que nos cabem, inclusive dentro das leis civis da sociedade que a gente vive. Se você não deve fazer aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a você. Simples assim. Então, é a regra de ouro na questão da liberdade. Vamos prosseguindo. Aí nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Aí é importante a questão da consciência, a liberdade de consultar a nossa consciência e atendê-la ou não, que a gente já viu em capítulos anteriores, em palestras anteriores, a importância da consciência. E aonde que está a palavra, a centelha divina dentro de nós, é consultando a nossa consciência. Nós podemos fazer julgamentos morais e juízos de valor, não devemos. Quem somos nós para julgar ou não? E juízo de valor, dependendo do que você vai trabalhar. E sem expor isso para as pessoas, isso é questão de liberdade. A questão da consciência não esclarecida, e que nós que temos a oportunidade, o privilégio de ter acesso a essa terceira grande revelação maravilhosa, que é o Espiritismo, né? Outro dia eu vi uma frase muito interessante: o Espiritismo é maravilhoso, nós espíritas nem tanto, mas o Espiritismo é maravilhoso. A consciência, a questão esclarecida, a fé, ela precisa ser raciocinada, uma fé racional, ela não pode ser uma fé cega. E por último, escravidão. A questão da escravidão, muitas pessoas acham que são tão livres, que podem fazer o que quiserem. Como disse Haroldo lá no vídeo anterior. Inclusive eu posso fumar, beber, usar droga. A partir do momento que eu me torno viciado em alguma coisa que traz uma felicidade efêmera por algum momento, eu sou realmente livre ou eu sou escravo? Se eu tenho uma compulsão a alguma coisa, um vício a alguma coisa. Então é umas questões para a gente refletir. Eu sou realmente livre? Não, eu sou tão livre que eu posso fazer o que eu quiser. Mas será que você faz o que você quer mesmo? Ou você sofre influência de alguém que quer estar do seu lado quando você está fazendo isso? Usando droga, usando bebida, enfim, sexo desregrado. Será que não tem algum companheirinho ali com você, equivocado, querendo também tirar um proveito daquilo? Será que você é realmente livre ou você é um escravo? Essa é a questão da reflexão sobre a escravidão, a questão da liberdade. Aí eu vou passar um vídeo aqui que vai falar rapidamente sobre o livre-arbítrio e a lei de ação e reação. De uma forma cômica, é engraçado, quem não conhece, é interessante, os amigos da luz. E aí é o candidato Camilo Brandão, onde ele propõe o seguinte: acabar, quando ele tiver o poder da caneta, ele vai revogar a lei de ação e reação. Por quê? Isso é uma sacanagem para a gente, isso coloca nas nossas costas o poder da gente se curar ou não, as nossas culpas. Então assistam, prestem atenção no vídeo e vejam como é interessante, de uma forma cômica, o que ele fala. Chega de sofrimento, meu povo. Doença, miséria, desgraça. Ninguém aguenta mais. Se eu tiver o seu voto, eu prometo acabar com a raiz de todas as mazelas humanas, o livre-arbítrio. Pois é, segundo a lei de ação e reação que eu pretendo revogar quando tiver com a caneta na mão, adivinha quem é o responsável por tudo de ruim que acontece contigo? Você! E veja como essa lei é ardilosa. Eles te dão a liberdade de escolha, inclusive de errar. E se você erra, adivinha quem tem que reparar o erro? Você! Ardilosos! Mas calma. Se eleito, eu prometo acabar com essa pouca vergonha. Esse peso que jogaram nas nossas costas, o
o peso da escolha. Porque sem livre-arbítrio você não é mais responsável por nada. Então você pode aí sim botar a culpa em Deus, botar a culpa no azar, no destino. Seremos como fantoches, sem personalidade, mas em paz. Como títeres na mão de Deus, que é perfeito. Veja como é simples. Ah, mas a oposição já deve estar berrando. Ah, mas sem a capacidade de errar, como o homem vai evoluir? Ah, mas para que serve então a inteligência humana se o homem é guiado pelos seus atos, pela fatalidade, pelo destino? Balela! Vamos comigo, meu povo! Contra o livre-arbítrio, contra a lei de ação e reação, vote Camilo Brandão 53. Veja que interessante, né? Contra a lei de ação e reação, para que a gente não tenha essa responsabilidade nas nossas costas. Sabe o que acontece? Eu achei interessante que ele fala, olha o que essa lei diz. Ela diz o seguinte, ó, que a responsabilidade de corrigir, a culpa a escolha dos seus erros, o que você comete, a culpa é sua. Você é o responsável por que acontece de bom ou de ruim na nossa vida, na sua vida, e ele quer revogar isso. Então aí é uma introdução que nós vamos falar agora sobre o livre-arbítrio, para cair na lei de ação e reação. Então, livre-arbítrio é uma condição básica para que a pessoa programe sua vida, construa o seu futuro. Entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras de vida em sociedade de respeito ao próximo. A pessoa percebe instintivamente os limites de sua liberdade, uma vez que intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. A compreensão desses limites está onde? Na nossa própria consciência. Então, o direito natural de liberdade ele está atrelado diretamente ao de responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre o indivíduo, mais responsável ele é. E isso acontece quanto mais evoluído é aquele espírito. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. O plano material ele é fundamental. O plano material é o plano da escola, é o plano que a gente dá para viver as nossas experiências que nós nos comprometemos. As noções de responsabilidade elas são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais, para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações, né, de amor ao próximo, que é o objetivo de nós todos aqui no planeta. Todos nós pensamos que nós temos alguma coisa para fazer aqui, que é viver, aproveitar. Cada um tem uma questão filosófica, uma questão de entendimento. A gente faz aquelas perguntas: o que eu vim fazer, para onde eu vou, de onde eu vim, como é que funciona o universo, o que foi criado. A nossa missão, quando a gente encarna no planeta, é cumprir uma tarefa para subir um degrau, se for possível, na direção de aprender a amar. Aprender a amar no verbo amar mesmo. A gente tem uma ideia, às vezes, muito romântica e equivocada do verbo amar, e não é só isso, né? Isso é tema para outros estudos, tá? Palestra. Então, vamos continuar sobre o livre-arbítrio. Existe também o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha do espírito que ele fez, ao encarnar nessa daquela forma para sofrer. Escolhendo, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que veio a achar-se colocado. Então, antes da gente encarar, tem um planejamento encarnatório, onde a gente tem que cumprir. Existe uma diferença entre provas e expiações. As expiações têm muito a ver com o passado, o que a gente precisa realmente pagar de dívida, expiar. E as provas têm a ver com o futuro, experiências que eu quero ter para ver se eu consigo melhorar. Não necessariamente é um resgate. E isso aí é planejado. Então algumas coisas estão acontecendo na sua vida e você acha que é fatalidade, não é. Tanto que a gente às vezes tem até déjà vu. A gente vê uma situação acontecer, mas já aconteceu isso, mas sabe por quê? Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu já ouvi alguém falar, que é o seguinte: eu gosto de usar o da bússola, mas alguém deu do GPS, eu achei que é bacana também. Quando você programa no GPS um itinerário, uma trajetória, ele te
dá o caminho, melhor caminho, que você escolhe por tempo ou por distância. É a mesma coisa que você faz no planejamento encarnatório, faz o planejamento. E aí você coloca, vou iniciar a execução do meu planejamento. O GPS começa a me dizer para onde ir. Aí ele fala, virar à direita. E eu resolvo não virar à direita. Virar à direita era o que eu tinha planejado, mas eu resolvi por algum motivo, alguma coisa me atraiu mais à frente, eu não fiz a minha conversão à direita. O que acontece? Ele vai, depois que você passou, recalcular a rota, não vai? Porque ele quer chegar no mesmo objetivo. É a mesma coisa com a gente. Às vezes aparece aquela oportunidade planejada, que a gente planejou, a gente deixou de cumprir com aquilo. Aí lá na frente ele vai recalcular, a gente vai nada é por acaso, está tudo planejado, inclusive as rotas alternativas. Caso ele não consiga essa missão aqui, essa prova ou essa expiação, então lá na frente vai ter outra oportunidade, outra oportunidade, outra oportunidade. Isso acontece com muitas pessoas, acontece com a gente, quando a gente consegue perceber isso, tá? E quando a gente fala das provas físicas, aí, questão de prova física, pelo que toca às provas morais, as tentações do espírito concedor do livre-arbítrio, quanto ao bem ou mal, é sempre o Senhor de ceder ou resistir. Isso está na questão 851 do Livro dos Espíritos. Então, assim, a gente quando começa a entender que a maioria das tentações, das coisas que atrapalham a gente na questão moral são físicas, né? A gente tem o poder um pouco maior de decidir, não posso ir por aqui, não devo ir por aqui, porque por aqui eu vou atrasar, né, essa minha caminhada. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, foi o que a gente acabou de comentar. Essa fatalidade, ela existe de acordo com aquilo que foi escolhido no planejamento. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por si, estes consequências da escolha que o Espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Essa é a questão 832 do Livro dos Espíritos, que a gente acabou de falar aqui. A gente pode mudar o curso que está planejado, né? E a misericórdia divina é tão grande, a gente faz o planejamento, dá uma oportunidade, fala, você vai conseguir, não vai conseguir, tá tudo bem, mas se você não passar nessa, tem outra oportunidade, vai aparecer outra e outra e outra. Enquanto você tiver na programação de vida do seu planejamento encarnatório, você vai ter a oportunidade de realizar essas provas, expiações ou até mesmo missão, né? Para quem é mais evoluído um pouquinho. E aí, vamos falar finalmente de ação e reação. Quando a gente vê essa imagem, a gente lembra do quê? A gente vê a ação e reação, ação e reação. E aí, por que eu não gosto muito desse termo ação e reação? Porque ação e reação, ele é mais conhecida no mundo inteiro, como a terceira lei de Newton. Aquela lei que diz o seguinte: a cada ação corresponde uma reação de intensidade igual. Intensidade contrária de igual força e intensidade. E muita gente, quando você fala de lei, ação e reação, a lei de Newton, a terceira lei de Newton. No Espiritismo, eu gosto de usar a causa e efeito. Eu acho mais legal, porque a gente não faz com que não confunda. Porque a ação e reação também leva a gente a entender que toda ação tem que ser exatamente uma reação igual ou, né, de força equivalente. Não. Na lei de ação e reação, de acordo com a doutrina espírita, não é bem assim. A gente vai entender daqui a pouco o que eu estou falando. Tá? Então, agora falando finalmente de ação e reação. Esse caboclo aí eu gosto muito dele.
Eu sou fã desse cara. O nome dele é Neil deGrasse Tyson. Ele é um dos maiores cientistas vivos no mundo. É um astrofísico responsável pelo observatório dos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem o currículo desse cara, é uma coisa fantástica, impressionante. E aí ele está fazendo uma experiência da terceira lei de Newton. Ele colocou uma bola de boliche no pêndulo, ela é pesadinha, machuca, e ele trouxe até o nariz e encostou no nariz dele. E ele simplesmente solta, essa bola vai e volta e encosta exatamente no local que ele encostou no nariz dele. Se ele fizesse uma força um pouco maior, segundo a lei de Newton, essa bola ia voltar com a mesma força e esmagar o nariz dele. Então aí no final tem até um comentário, ciência. A ciência prova que a lei de Newton é uma lei física, a lei física do nosso planeta, de ação e reação, de acordo com a nossa gravidade. Então o objeto que qualquer ação realizada numa direção, ela volta na mesma intensidade. Então nós hoje estamos falando da lei de Newton, né? Newton que é esse caboclinho aqui. Nós estamos falando de lei de ação e reação e é o princípio de causa e efeito. Então, sobre o princípio de causa e efeito, tem uma obra importante da codificação espírita que é o Céu e o Inferno, que também é conhecida como a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Tá? Então, sempre tem aqui o Céu e o Inferno, aí esse nome, algumas pessoas, meu Deus, Céu e Inferno, que lê esse tema fantástico. A justiça divina segundo a doutrina espírita. Então tem uma passagem interessante que é a seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que não se perca. Então está no capítulo 7, número 8 do Céu e Inferno. Então, gente, tudo que vem de Deus é bom. Não tem como alguma coisa que vem de Deus ser ruim, ser mal. Como está lá aquele deputado, aquele candidato querendo revogar a lei de ação e reação, justamente para que isso não aconteça, para que eu não seja responsável pelo que de mal me aconteça. E aí eu posso culpar quem eu quiser. Eu culpo a Deus, a fatalidade, eu culpo o outro. E não é bem assim. Tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. A gente tem que refletir sobre isso. Então, o princípio de causa e efeito, ou lei de ação e reação segundo o Espiritismo, é isso. É a gente entender isso. Que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Continuando, falando sobre o princípio de causa e efeito. Sempre uma questão de escolha. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser resgatada. Se não for em uma existência, celular na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez, não vai ficar marcando passo. Também está lá no Céu e Inferno, capítulo 7, livro 9. Tá? Então entendam bem isso. Está vendo? Já está começando a entrar na lei de ação e reação. Eu gosto de chamar de princípio de causa e efeito. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Ou seja, tem ações dessa vida mesmo, reações e comprometimentos e causas e efeitos que acontecem numa só existência. A gente vai falar sobre causa e efeito daqui a pouco para entender melhor isso. Remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Aí já é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, falando sobre o princípio de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Então, gente, a lei de ação e reação, o princípio de causa e efeito, não é lei de Daniel.
Não é olho por olho, dente por dente. Não é isso. Então, muitas pessoas, inclusive, tem-se notícia no plano espiritual que está dando muito trabalho lá aos espíritas, porque às vezes confundem algumas coisas. Tipo, não quer dizer que porque eu sofri uma ação, a minha reação, que também será uma ação, ela precise ser negativa. Tipo, um mal que me é feito, qual é a orientação do Mestre Jesus? A gente tem que pagar o mal com o bem. Se fosse lei de Italião, eu pagava o mal com o mal. Ah, o cara me roubou, corta a mão. Não é isso. Ou, o cara me roubou, na próxima encarnação ele vai ser roubado. Exatamente dessa maneira. Mas vamos supor que eu cometi um furto e a pessoa de quem eu furtei percebeu a causa ou perdoou. Tipo, não interessa, ela não quis julgar, ela simplesmente perdoou esse meu ato. Não significa que isso vai acontecer de novo, não vai voltar. Então a ação está em nossas mãos. A nossa ação vai gerar uma reação de acordo com a nossa ação. Quanto mais voltada para o lado positivo e para o amor, essa reação será positiva. Ela não será uma ação ruim. Não vai ser uma coisa que vai ser uma lenda italiana. O Haroldo também citou uma passagem do livro de André Luiz, psicografado por Chico, Nosso Lar. Quase todo mundo já leu. E a gente até comentou há algum tempo a passagem desse livro, onde a mãe de André Luiz está num plano superior ao Nosso Lar, né? Ela está num quesito acima. Tanto que ela foi uma das que ajudou, através dos pacientes de André Luiz, a ser resgatado do umbral. E ela sabia que o pai de André Luiz, o esposo dela, tinha duas amantes em vida. E que ele estava, o André Luiz perguntou para ela: meu pai, como é que está? O seu pai está com nossas irmãs, assim na sala, está lá, elas estão agarradas a ele, eles estão lá se digladiando, no umbral e tal. Agora, veja a questão da elevação do espírito da mãe de André Luiz. Ela sabia disso tudo, sabendo disso tudo, porque passar para o plano espiritual você fica sabendo, dependendo inclusive do merecimento, do grau de evolução que acontece, e ela resolve perdoar. O planejamento que ela está fazendo reencarnatório para ela voltar, ela vai esposar novamente o pai de André Luiz e vai receber as duas amantes como filhas do casal no casamento. Olha aí, olha isso. A ação dela está gerando uma reação extremamente positiva, baseada no amor ao próximo. Se fosse lei de Italião, seria como? Na próxima reencarnação eu vou divorciar do seu pai, eu vou ter dois amantes, vou divorciar do seu pai, ele vai pagar a pensão e eu vou ficar com os dois amantes. E aí seria a lei de Italião. E não foi o caso. Vocês entenderam como que a lei de ação e reação, ela tem que ser percebida, o princípio de causa e efeito tem que ser percebido como uma coisa positiva, sempre, uma coisa que a nossa ação, a nossa causa gere um efeito, uma reação positiva. Sempre a nossa decisão de fazer alguma coisa, alguma ação, e para isso a gente tem livre-arbítrio, por isso que a gente falou de livre-arbítrio, temos a liberdade de pensar, de tomar, decidir, ter escolhas, e nós somos responsáveis por tudo aquilo que virá a acontecer de acordo com a nossa ação. Outro exemplo muito fácil, muito falado, é a ação de plantar. Se você planta vento, você pode semear a tempestade. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você planta um ato negativo, você vai colher um ato negativo. Se você planta um ato positivo, você vai colher um ato positivo. Ou seja, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tá? Então é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, sobre essas questões de que a lei de ação e reação não é exatamente a lei de Italião.
Porque muitos espíritas, principalmente, falam assim: ah, na próxima eu resolvo isso. Não, na próxima encarnação eu vou e resgato esse negócio. Não é na próxima, é aqui e agora. Tem que pensar na próxima. Vai ficar adiando, postergando? Tem certeza disso mesmo? Está equivocado. Então, sobre a lei de ação e reação, eu vou falar rapidamente sobre um tema que está em discussão agora, que são os princípios e causas e efeitos coletivos. E não só, as pessoas ficam muito preocupadas com desencarne coletivo, usa até o termo morte coletiva, desencarne coletivo. Nós estamos vivendo o tempo do coronavírus, né, que acomete a patologia Covid-19. E a gente vê as pessoas com medo excessivo, paranoia mesmo. A gente quando está saindo de um patamar para outro patamar, a gente ainda fica com um resquício daquele anterior. O mundo está passando, né, com uma transição de prova e expiação para regeneração. E os resquíciozinhos de que a gente ainda está no mundo de provas e expiações as notícias ruins, o ponto de vista negativo, o pensamento negativo, o pessimismo, falta de fé, falta de coragem. Fica no teu posto, que o Bezerra falou lá, foi falado no primeiro vídeo. O Haroldo disse: fica no teu posto, confia, tenha fé. Cara, que fé é essa nossa? Pouca fé nossa que não acredita, que não entende, principalmente quem tem a possibilidade de ter contato com a doutrina espírita, né? Espírita com medo de morrer, gente. Medo de desencarnar. Vamos entender que isso já aconteceu e essa epidemia não é das piores. A peste negra, ela dizimou metade da população mundial, que era praticamente na Ásia e na Europa, né, quando aconteceu. Gripe espanhola, as guerras, todas são momentos de fazer com que a população mundial pense, reflita, viva de outras maneiras. Então, existem as causas de ação de efeito coletivo, existe, mas esse é tema para uma palestra. Então, a gente entender que às vezes você faz uma ação em grupo e você no planejamento reencarnatório resolve realmente, vou fazer essa reação em grupo. Vou dar um exemplo, tem alguns livros que tratam desse assunto. Tem livro chamado Ação e Reação, tem livro que contam histórias, o livro Ação e Reação de Emmanuel. Eu ouvi uma história rápida aqui, vou contar para vocês, do circo de Niterói, que pegou fogo nos anos 60, e que as pessoas que pegaram fogo naquele circo, elas participavam do circo romano. De uma família que tinha os vizinhos que eram inimigos, estava com fogo na casa do vizinho, aí a casa do vizinho pegou fogo, todo mundo morreu. Aí essa família reencarnou e todo mundo morreu dentro do carro incendiado, morreram queimados também. Então, sim, ações coletivas são quando grupos de vários tamanhos, eles resolvem também expiar as suas provas de uma maneira coletiva. Não tem muito mistério. Ok? E aí, tem uma animação interessante que vai passar agora aqui, que é uma sugestão de como combater o coronavírus. Aí esse é o vírus, ele está sentindo alguma coisa, o que é? Está tomando forma de um coração, olha só, está mudando até de cor. E o que aconteceu? Aí combate o vírus com bondade. Gente, o amor é a solução para tudo. Aí, olha só, a bondade, o amor tomando conta do coronavírus. E a frase no final eu achei fantástica. Ó, combata o vírus com bondade. Então vamos já terminando aqui a nossa palestra, uma reflexão rápida para a gente. Pegar essas passagens e a gente pensar em cada sobre elas. Mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Disse Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 50. E como eu disse, isso não é lei de Italiano.
É você pensar antes de fazer um ato negativo, sabendo que você vai gerar um outro ato negativo. Não é lei de Davi, não. Outra, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, Paulo disse na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7. Paulo tem umas frases muito legais sobre isso. Ele que fala que tudo posso, mas não me convém. Ele diz que a colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para terminar, vou ler aqui uma poesia rápida sobre uma ação e reação, uma causa e efeito, um poema. O poema chama-se Causa e Efeito. Bate, ordena o Senhor em surto mirante, ao capataz que espanta o escravo fugitivo. Bate mais, que o mísero cativo estorna-se e geme ao latido triunfante. Esse vai, outro vem, a mesma voz fluante, ao rebanho feroz, o mesmo olhar altivo, cada servo a tombar padeça morto vivo, cada corpo a cair nunca mais se levante. Morre o Senhor um dia e o espírito culpado, em pranto, roga a Deus que corrija o passado. Renasce e serve ao bem, atormentado embora. Hoje, em meio do final, a dor lhe impede a fala. Sente no peito em fogo o reino da senzala. Estorga-se e geme ao câncer que o devora. Poesia de Silva Ramos. Então eu coloquei a imagem do senzala e o senhor de engenho, que matava o judiar muito dos escravos, se arrependeu, pediu para corrigir o erro. Ele, numa outra oportunidade, ele renasce e é bom, mas sofre câncer. Aí muita gente pergunta: poxa, essa pessoa é tão boa, por que ela está com câncer, vai desencarnar com câncer? Ela pediu a oportunidade de resgatar uma falha dela. E às vezes uma doença como câncer é isso, mas é uma explicação como essa. Tá bom? Então, queridos, muito obrigado. Desculpa o jeito da nosso bate-papo, sempre corrido, mas sempre com muita vontade de passar aí alguma coisa que a gente possa refletir aí. Depois a gente vai disponibilizar para quem quiser os slides, os filmes, para a gente fazer a reflexão sobre esse tema. Tá? Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada um, nos corações de cada um de nós.